E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje a gente está juntos para resolver o exercício de cálculo 3 sobre campos conservativos. Já começo avisando que esse exercício tem mais de uma forma de resolver. Eu vou resolver por uma delas usando o chamado teorema do rotacional. A outra forma usa um conceito chamado campo potencial, pretendo falar disso em outro exercício no futuro. Por hoje eu vou me manter nessa abordagem do rotacional. Se vocês tiverem alguma sugestão de exercício, algum comentário, alguma ideia, vocês podem deixar algum comentário embaixo pedindo exercícios para resolver no futuro, ou vocês podem entrar aqui direto comigo, ó, contato passando aqui do meu lado, propondo exercícios que sejam interessantes pra gente resolver, ou temas que vocês querem que aborde, coisas que sejam legais pra gente fazer. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar esse exercício resolvido, começando como de costume com o enunciado. O enunciado desse é um enunciado grande. Determine o valor das constantes reais m, n, p, de modo que o campo vetorial f dado por, primeira coordenada, 4x elevado a m, y cubo z quadrado, menos 6xy quadrado, mais 4z cubo, mais 4x, segunda coordenada, 3x quarta, y quadrado, z quadrado, menos 2x z elevado a quarta, menos n x quadrado y, menos 3, terceira coordenada. 2x quarta, y cubo z, menos py quadrado z cubo, mais 12xz quadrado, mais 3z quadrado, seja um campo conservativo em R3. Apesar do exercício ser grande, a gente precisa saber poucas coisas para resolver esse exercício. A primeira, o teorema dos campos conservativos, que diz que se você tem um campo vetorial com coordenadas f1, f2, f3, onde essas três funções, f1, f2, f3, são funções de classe C1, quer dizer que elas têm derivada primeira e elas são contínuas, mas não necessariamente só a derivada primeira, elas podem ter outras derivadas além da primeira, mas pelo menos a primeira derivada tem que existir, tem que ser contínua, para todos os pontos reais. Então F é um campo conservativo, C e só C. O rotacional desse campo é o vetor 0 ou vetor de coordenadas 0, 0, 0. Obviamente, uma coisa que a gente precisa para usar esse teorema é saber calcular o rotacional. Se você tem um campo vetorial com coordenadas f1, f2, f3, essas três coisas são funções. O rotacional ele é definido como sendo o falso determinante. É porque determinante a gente fez conta de vezes, aqui a gente faz derivadas, com IJK na primeira linha, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z na segunda, f1, f2, f3 na terceira linha. Nessa ordem, a ordem é importante. E a gente calcula isso como se fosse um determinante, mas fazendo operações de derivada. Na coordenada i, a gente vai derivar em y f3. Na coordenada j, a gente vai derivar em z a função f1. Na coordenada k, a gente vai derivar em x a função f2. E menos as que sobem. A gente vai pegar a função f1, derivar em y, jogar na coordenada k, pegar a função f2, derivar em z na coordenada i, pegar a função f3, derivar em x na coordenada j. Simplificando, jogando tudo isso como um único vetor, a gente teria esse vetor, que na primeira coordenada é a derivada de f3 em y menos a derivada de f2 em z, na segunda coordenada a derivada de f1 em z menos a derivada de f3 em x, e na última coordenada, a derivada de f2 em x menos a derivada de f1 em y. Aqui entra o campo de subjetividade de qual é o melhor jeito de fazer. Eu tenho alunos que juram que o melhor jeito de fazer é montar o rotacional e resolver ele na hora, e eu tenho alunos que juram que a melhor coisa é decorar isso aqui. Eu, professor Pinguim, não tenho uma opinião formada sobre qual o melhor método, então a minha sugestão é: escolha algum dos métodos, treine esse método e fique bom nesse método. Tanto faz qual deles, o resultado é sempre o mesmo. Vamos resolver o problema. A gente quer que o campo que foi dado lá no enunciado seja um campo conservativo. Primeira coisa, esse campo, por mais horrível que ele seja, ele tenha muitas coisas, ele é um polinômio. A gente só tem multiplicações de x, y, z e constantes, e potências dessas coisas. Polinômios são sempre contínuos, e todas as derivadas de polinômios são polinômios, elas também são contínuas. Então ele é de classe C1. Ele também é de classe C2, que a derivada segunda é contínua, ele é de classe C3, mas ele é com certeza de classe C1. Ele sendo de classe C1 para qualquer ponto real, garante que, para o campo ser conservativo, basta o rotacional dar zero. Próxima coisa, então, a gente calcula o rotacional. Se vocês quiserem usar a forma do determinante, a forma matricial para calcular o rotacional, tudo bem. Se vocês quiserem usar a forma vetorial para calcular o rotacional, também está tudo bem. Eu gravei as duas versões e na edição eu decidi que a melhor forma é a vetorial. Para calcular, a gente vai calcular todas as derivadas necessárias, que seria pegar a derivada de f1 em y, seria derivar em y a função que está lá na primeira coordenada. A gente também vai precisar derivar f1 em z, seria fazer a derivada em z da primeira coordenada. Da mesma forma, a gente vai fazer a derivada de f2 em x,
F2 derivado em z, mesma coisa, os termos que não tem z, quando a gente derivar, vai dar zero. F3 a gente vai precisar derivar em x. E F3 a gente deriva em y, mesmo esquema, derivar em y a terceira coordenada. E eu vou organizar tudo isso na fórmula do rotacional. Pegando cada uma dessas derivadas que a gente fez, substituindo o rotacional, a gente tem essa expressão, na qual acontece muita coisa legal. Por exemplo, esse 6x à quarta y quadrado z quadrado está somando depois subtraindo na primeira coordenada, ele corta. 12z quadrado está somando e subtraindo, ele vai cortar na segunda coordenada. Porque descrevendo a gente tem esses termos. E aqui eu vou colocar coisas em evidência. Aqui na primeira coordenada a gente pode botar em evidência 2yz cubo, ficando em evidência 4 menos p. Na segunda coordenada a gente pode botar em evidência 8y cubo z, que aparece nos dois termos. Ele vai multiplicar x elevado a m menos x ao cubo. Na última coordenada, aqui nesses dois termos, eu vou botar em evidência o 12y quadrado z quadrado. E nos dois últimos termos, eu vou botar em evidência 2xy. De onde a gente tem que esse é o rotacional simplificado. Para o campo ser conservativo, o rotacional tinha que ser zero. Então essa expressão toda tem que ser zero. E para essa expressão ser zero, cada uma das coordenadas tem que ser zero. Isso vai dar um sistema. E nesse sistema a gente tem que a primeira coordenada vale zero, a segunda coordenada vale zero, a terceira coordenada vale zero. Na primeira linha do sistema, 2yz cubo vezes 4 menos p dá zero. Ou o primeiro termo é zero, o que só valeria no caso de y ser zero ou z ser zero, mas a gente quer uma função que valha para todo x, todo y, todo z. Ou 4 menos p é zero. Quer dizer que 4 menos p é zero, então p vale 4. Na segunda coordenada, um esquema muito parecido. 8y cubo z vezes x elevado a m menos x ao cubo dá zero. Ou o primeiro termo é zero, que aconteceria só se o y fosse zero ou z zero, mas a gente quer todo y, todo z. Ou esse segundo termo, x elevado a m menos x cubo dá zero. Isso só é verdade se o m for 3. O m sendo 3, este termo x ao cubo menos x elevado a m vale zero. Então a gente pode sumir com ele da equação, e se 2xy vezes 6 menos n dá zero, ou xy é zero, o que só é verdade para x0 ou y0, e a gente quer para todos os reais, ou 6 menos n dá zero. Quer dizer que o n tem que ser igual a 6. Ou seja, o campo vai ser conservativo se o p for 4, o m for 3 e o n for 6. Essa é a resposta final. A gente dá um destaquezinho aqui, depois dá um destaquezão para isso aqui, e encerra o problema. A ideia dos campos conservativos é bem simples para esse caso que as funções são contínuas. Fazer o rotacional é igual a zero. Não tem nada além disso. Tem que ter cuidado porque o campo tem que ser de classe C1 para poder usar esse problema. Você não pode usar se tiver divisão por zero, se tiver raiz negativa, se tiver logaritmo com números que são negativos, porque a função não está definida em alguns pontos. Apesar do cálculo do rotacional ser longo, a ideia é bem simples. Faz o rotacional e vê se ele dá zero. Espero que vocês tenham gostado desse problema. Se vocês tiverem alguma sugestão para problemas no futuro, algum pedido, vocês podem entrar em contato ou mandando um comentário aí embaixo, ou se preferirem, passando aqui o meu contato pessoal. E eu espero ver vocês no futuro com outros exercícios que sejam interessantes e divertidos para fazer juntos. Até a próxima!